Olá, queridos estudantes da nossa rede estadual de educação, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de biologia, né? Eu sou a professora Ludmila Furtado e eu quero agradecer já inicialmente a presença de vocês aqui, né? A continuidade, espero que vocês estejam gostando das nossas aulas, estejam entendendo, estejam adquirindo mais informações desse componente, espero que estejam gostando, né, desses nossos conteúdos, da forma que a gente está dialogando sobre eles. E hoje vamos dar início, né, a mais uma aula, é um projeto Estudaê, né, a partir da parceria do Governo do Estado do Maranhão com a Secretaria de Estado da Educação. Então hoje, pessoal, dando continuidade ao estudo da vida, dando continuidade, né, à nossa aula sobre teoria do surgimento da vida na Terra. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre as condições da Terra primitiva, né? Quais eram as características dessa Terra. Então, relembrando, a Terra era um local inóspito, né, cheio de magma, né, que é uma substância muito quente, cheia de relâmpagos, né, sem água. Então, era impossível surgir naquele momento algum ser vivo, né? Com o passar dos anos, dos bilhões de anos, a Terra ela foi se resfriando, ela foi ficando menos quente. Então, algumas características foram sendo modificadas para que houvessem condições de surgir, então, o primeiro ser vivo no nosso planeta Terra. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de alguns estudiosos, pessoal, que estudaram, né, teorias, né, implantaram teorias sobre o surgimento dos seres vivos na Terra. Esses estudiosos, estando certos ou não, né, eles foram muito importantes para que desse continuidade, né, para que a ciência começasse a analisar, né, de forma mais científica, mais metodológica, como esses seres vivos surgiram, né, de extrema importância para nós, né, hoje em dia, que esse estudo, né, essa análise dos primeiros seres vivos, porque a partir dessa história nós conseguimos entender, nós conseguimos nos entender, né? Os seres vivos a gente consegue estudar, a gente consegue analisar, e a partir desses estudos básicos feitos há séculos atrás, né, século XVII, século XVIII, quando começaram a surgir as primeiras técnicas realmente de metodologias científicas, pelos cientistas que nós vamos falar hoje. É importante que a gente tenha esse estudo, né, e consiga avaliar o nosso histórico, de onde surgiu, de onde nós surgimos, né, de onde os seres vivos surgiram. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre três principais cientistas, né, estudiosos de cada um em sua época, que é o cientista chamado de Needham, de Spallanzani e de Pasteur, né? Pasteur é muito conhecido nos experimentos de Pasteur, então a gente vai abordar um pouquinho cada teoria, cada experimento que cada um deles fizeram e a teoria que cada um defendia, né? Lembrando que existe duas teorias principais, né, de forma bem abrangente, que é a teoria da abiogênese, só relembrando a nossa aula anterior, onde os cientistas, as pessoas, né, defendiam que os seres vivos, os primeiros seres vivos, os seres vivos, de maneira geral, eles surgiam de uma matéria inanimada, né? Eles surgiam de uma matéria que não estava viva. Essa é a teoria da abiogênese. Lembra que é aquela história lá do ratinho no lixo, né? Então, eles colocavam lixo ali no canto e depois de alguns dias eles percebiam que apareciam moscas, apareciam larvas, apareciam insetos, outros insetos, apareciam ratos, baratas, né? Então, eles imaginavam, pela observação, que alguns seres vivos, eles poderiam surgir através de uma matéria inanimada, né? Essa é a teoria da abiogênese. E em contraponto, né, também foi abordado depois, né, por outros cientistas, estudiosos, a teoria da biogênese, onde a teoria da biogênese, ela afirmava que o ser vivo ele não poderia surgir de uma matéria inanimada, só poderia surgir de outro ser vivo, né? Que hoje em dia nós sabemos que essa é a teoria mais correta, tá? Então a gente vai estudar um pouquinho de acordo com os experimentos desses cientistas. Nós vamos começar falando um pouquinho do John Needham, né? Que ele nasceu ali por volta no século XVIII, em 1713, e faleceu em 1781.
Então, ele defendia, pessoal, a teoria da abiogênese, né? Então, ele defendia que, pela observação, um ser vivo, alguns seres vivos, eles poderiam, sim, surgir de uma matéria inanimada. E, para provar, né, porque desde essa época, pessoal, já existia a metodologia científica. Claro que não era a metodologia que nós temos hoje, né? Era de acordo com a realidade desses cientistas. Então, ele fez um experimento muito simples, né, onde a gente pode ver aí no slide. Ele pegou frascos, né, de laboratórios, colocou, que ele chamou de suco nutritivo, que podia ser um caldo, né, com alimento, ou suco de fruta, alguma matéria orgânica, né, ele colocou nesses frascos, logo depois ele aqueceu, tá? Só que é importante a gente frisar que nesse experimento de Needham, ele aqueceu de forma bem rápida esses frascos, né? E aí, logo depois disso, por alguns dias ele deixou lá descansando, né? E percebeu que depois de uns dias houve o crescimento de micro-organismos. Então, ele observou logo depois que houve o aparecimento de seres vivos, né? A partir dessas matérias, desse suco, né? Então, dessa matéria inanimada. Então, por causa dessa teoria, pessoal, ele afirmou que sim, alguns seres vivos, ele acreditava que principalmente os micro-organismos, poderiam sim surgir de uma matéria inanimada, defendendo então assim a abiogênese, tá, pessoal? Mas aí, logo depois de alguns anos, quase concomitante a Needham, né? Mas um pouquinho depois, uns anos depois, nós observamos os estudos de um cientista chamado de Spallanzani, tá? Spallanzani, ele foi praticamente o primeiro cientista a se opor à teoria da abiogênese, né? Ele falou, não, pessoal, não é possível que um ser vivo, ele nasça de uma, ele venha a partir de uma matéria inanimada, né? Não acredito nessa teoria, então eu vou provar que o meu colega Needham está equivocado, né? Então, novamente, Spallanzani testou uma teoria, testou através de método científico, fazendo a mesma coisa que o Needham fez. Só que, pessoal, com uma diferença. Ele aqueceu de forma certa aquele caldo, né? Aquele experimento que Needham fez. Então, Spallanzani, ele também é contemporâneo, né? Spallanzani é contemporâneo de Needham, como eu falei anteriormente. Ele nasceu em 1729, faleceu ali por 1779. E ele defendia, como eu falei, a teoria da biogênese. Ele foi o primeiro cientista realmente que se opôs à teoria da abiogênese. E o que ele fez, então? Aí no slide vocês podem perceber que ele fez praticamente o mesmo experimento de Needham, né? Ele pegou frascos também, colocando suco nutritivo, tá? Só que dessa vez ele aqueceu de forma correta, ele aqueceu de forma prolongada. E hoje em dia a gente sabe que para matar a maioria dos micro-organismos a gente precisa deixar a água entrar em ebulição, né? A gente precisa aquecer de forma correta. O que foi que Needham não fez, e Spallanzani já fez, né, no seu experimento. Então, ele aqueceu de forma prolongada e, além disso, pessoal, como vocês podem ver aí no slide, ele fechou, né? Ele deixou esse frasco totalmente tampado, né? Ele não deixou que houvesse troca do caldo nutritivo que foi aquecido com o meio ambiente, né? E, após alguns dias, esse frasco, ele continuou tampado e ele não observou o aparecimento de nenhum micro-organismo, então não houve contaminação, né? Então, a partir desse experimento que ele tentou refazer de Needham, né? E acabou observando, ele fez algumas modificações, claramente, e acabou observando e quebrando, né? E derrubando a metodologia, a teoria da abiogênese de Needham e de outros cientistas, né, antepassados, de muito Aristóteles, por exemplo, defendia a teoria da abiogênese. Então, a partir desse experimento simples, ele derrubou essa teoria, né, deixando um pouquinho mais forte a teoria de que o ser vivo ele só poderia surgir de outros seres vivos, tá, pessoal? E para continuar, para finalizar, na verdade, essa dúvida que muitos ainda tinham, né? Por quê? Porque apesar de Spallanzani dizer assim, gente, eu estou provando para vocês que o ser vivo ele não pode surgir da matéria inanimada. No meu suco nutritivo não houve o crescimento de micro-organismos. Mas, como na época, né, muitas pessoas, muitos cientistas, estudiosos ainda acreditavam nessa teoria da abiogênese, porque ela foi a teoria mais acreditada durante anos, né? Então, para você derrubar uma teoria que já era consolidada, era muito difícil. Então, mesmo assim, com o experimento anterior que eu mostrei para vocês, muitos ainda acreditavam, não, Spallanzani está errado, houve um problema, diziam, não, porque você aqueceu demais. Quando você aqueceu demais, você matou a matéria viva que estava no caldo, né?
você matou a gêmula, né, que eu falei, que eu citei no slide da teoria da biogênese de Needham, né? Então, eles tinham várias desculpas para o experimento de Spallanzani não estar correto. Né? Então, chegou um novo cientista, né, um pouquinho mais à frente, já no século XIX, que é bem conhecido por todos nós, que é Louis Pasteur, né, de 1822, onde ele nasceu, o ano que ele nasceu, e faleceu em 1895. E ele defendeu também a teoria da biogênese, e foi ele que conseguiu finalmente derrubar a teoria da abiogênese. Então, Pasteur, ele conseguiu realmente confirmar que o ser vivo ele só poderia, ele nasce, né, ele só pode surgir a partir de outro ser vivo. E qual foi o experimento que ele fez, pessoal? Como vocês podem ver aí no slide, ele fez praticamente também a mesma coisa que Needham e Spallanzani fizeram. Ele pegou um frasco, né, e esquentou, botou um caldo nutritivo também, e esquentou, deixou até ferver, né, só que a diferença desse frasco, pessoal, como vocês podem ver aí na figura, é que ele tinha um bico, né, ele tinha um bico que dificultava a entrada de micro-organismo nesse frasco. Então, o que ele fez? Ele esquentou, né, deixou até ferver, o líquido ele permaneceu estéril, né, e aí, mesmo depois, ferveu novamente, mesmo depois com a quebra do gargalo, como os micro-organismos eles não conseguiam chegar, não houve o crescimento microbiano. Então, mesmo assim, mesmo quando a gente deixa por muito tempo lá, por causa do acesso desses micro-organismos, não houve crescimento nesse suco, né? Então, quando ele quebra esse gargalo, como vocês podem ver no slide, tá? Aí sim que eu observo o crescimento. Então, ele provou que mesmo quando eu fervo, eu não mato nenhuma gêmula, né, como falavam anteriormente na teoria da biogênese, né? Por quê? Porque o que favorece o crescimento do micróbio, né, dos micróbios, que a gente chama de forma mais informal, é justamente o acesso que esses micro-organismos que estão no ar, né, que estão no meio ambiente, favorece a chegada no suco nutritivo. Então, ali, ó, quando ele manteve esse distanciamento, né, do meio ambiente do suco nutritivo, não houve o crescimento microbiano, não houve o crescimento de ser vivo, né, dentro desse suco. Mas no momento que ele quebra esse bico, né, que ele facilita o acesso do ar, de outros micro-organismos presentes no meio ambiente, aí sim eu observo o crescimento desses seres vivos microscópicos. Então, dessa forma, Pasteur, dessa forma simples também para a gente, né? Hoje em dia é um experimento muito simples, mas na época para eles, né, não era tão simples assim. E também não era tão fácil, como eu falei anteriormente, de quebrar uma teoria que já era consolidada há tantos anos assim. Então, pessoal, esses foram os três principais estudiosos do século XVIII, do século XIX, tá? Cada um defendia a sua teoria, mas foi confirmada, então, a teoria da biogênese, né, que foi consolidada por Louis Pasteur. Tá? Eles são cientistas importantíssimos para a biologia, para o estudo, inclusive, dos micro-organismos, tá? Mas lembrando, pessoal, que a biogênese, vai falar um pouquinho mais na frente, né, então a gente vai logo passar o slide, a teoria da abiogênese, ela não está totalmente errada. Mas como assim, professora? A senhora acabou de dizer que a teoria da abiogênese, ela é errada. Como é que um ser vivo pode surgir de uma matéria inanimada? A gente vai ver, pessoal, já no próximo slide, que o ser vivo, o primeiro ser vivo, ele só pode ter surgido de uma matéria inanimada, né? De uma molécula inorgânica. Então, pessoal, vocês já pararam para pensar, então, se existe, tudo bem, a teoria da biogênese é a correta, mas então, quando surgiu o primeiro ser vivo, né? Se o ser vivo nasce de outro ser vivo, então como surgiu o primeiro ser vivo? Né? A gente pode fazer essa pergunta. A teoria da biogênese não nos responde, né? Já que ela defende que um ser vivo surge de outro ser vivo. Então, pessoal, a partir daí, houveram outros estudos, né, de outros pesquisadores, mas já mais recentes, né, já no século XX, 1920, bem aí, né? Já bem aí perto, que é a teoria de Oparin e Haldane, tá? Foram dois cientistas de países distintos, tá? Que acabaram, por coincidência, né, fazendo o mesmo experimento para formar
para estudar, então, como surgiu o primeiro ser vivo. Se todo ser vivo, ele nasce de um ser vivo, então, como surgiu o primeiro ser vivo? Né? E a partir daí surgiu, então, a teoria da evolução química, pessoal. O que é a teoria da evolução química? Querendo ou não, a teoria da evolução química, ela fala um pouquinho sobre a abiogênese, né? Que é aquela teoria que Pasteur, ele derrubou total. Então, acabou que, de alguma forma, né, a teoria da abiogênese também foi importante para o estudo do primeiro ser vivo na Terra. Então, o que esses dois teóricos, né, afirmavam? Que eles pegaram aquelas características da Terra primitiva que a gente estudou na aula passada, né? Fizeram uma simulação, pessoal, tá? Eles conseguiram fazer em laboratório uma simulação de como seria aquela Terra primitiva, tá? Com aquela atmosfera primitiva que era cheia de gás metano, de amônia, de gás nitrogênio, de vapor d'água, tá? Na época já tinha vapor d'água, quando a Terra já estava bem resfriada, tá, pessoal? Lembrando, depois de bilhões de anos de surgimento da Terra, tá? Então, eles fizeram esse experimento e jogaram vários raios, né? Botaram descargas elétricas nesse ambiente que eles construíram artificial, simulando a Terra primitiva. E aí eles jogaram essa energia, né? Eles jogaram descargas elétricas simulando quem? Os raios, né? E aí, a partir disso, eles observaram que as moléculas inorgânicas presentes nesse ambiente, provavelmente na Terra primitiva, eles se transformavam em moléculas orgânicas e elas se juntaram, pessoal. Então, as moléculas inorgânicas se transformaram em macromoléculas, em proteínas. E essas proteínas, pessoal, elas provavelmente, de acordo com o experimento de Miller, que foi mais na frente aí, já em 1952, bem aí, pessoal, a gente está em 2025, né? E aí, em 1952, é bem aí. Miller, então, só nesse ano, ele fez um experimento e a teoria dele é que essas proteínas que foram formadas a partir de moléculas inorgânicas na Terra primitiva, né? Lá nos oceanos, nos mares, né, da Terra primitiva, elas se juntaram, pessoal, como vocês podem ver aí no slide, elas se juntaram com moléculas de água, tá? E aí, a partir disso, desse agrupamento, formaram, então, os seres vivos que a gente chama de coacervados, tá, pessoal? Nessa teoria, a teoria da evolução química, no experimento de Miller e também do experimento de Oparin e Haldane, eles observaram, então, que provavelmente os primeiros seres vivos foram seres muito simples, seres que eram formados por proteínas, agrupados ao redor, né, essa proteína, então, juntava ao seu redor moléculas de água, tá? E a partir daí, pessoal, provavelmente surgiram, então, as primeiras células. Os coacervados, pessoal, provavelmente, né, a teoria até hoje, ela defende que foram os primeiros seres vivos, as primeiras moléculas, né, a união de moléculas que favoreceu o surgimento, então, dos primeiros seres vivos, das primeiras células, tá? Seres bem simples e foi a partir daí, então, que nós temos uma possível resposta de como surgiu o primeiro ser vivo na Terra, tá, pessoal? Então, lembrando que esses coacervados, eles foram ficando mais complexos, né? Foram formando células mais complexas. Provavelmente, as primeiras células foram as procariontes, né? Aquelas células mais simples. E logo depois, então, a gente teve um maior desenvolvimento dessas células, invaginação de membranas, formando aquelas organelas que são mais complexas, que são as células eucarióticas, tá, pessoal? Então, para a gente fixar esse conteúdo, pessoal, espero que tenha sido abordado de forma bem leve, tá? É muito importante que a gente entenda essa primeira formação, porque a gente vai entender muito célula por causa disso, tá? Então, essa formação, essas teorias que abrangem o surgimento dos primeiros seres vivos na Terra. Então, vamos fazer a nossa primeira questão, que ela diz o seguinte: qual teoria postula que a vida pode surgir de matéria não viva? A letra A, teoria da biogênese. Não, né, pessoal? A gente viu que a teoria da biogênese, ela defende justamente que todo ser vivo, ele se origina a partir de outro ser vivo, né? Letra B, teoria da evolução química. Será, pessoal? A teoria da evolução química, ela pode até falar um pouquinho da abiogênese, né? Ela pode até falar que a vida pode surgir de uma matéria não viva, mas não é a sua principal base, né, pessoal? Lembrando que a teoria da evolução química, ela trabalha com moléculas orgânicas que vão se desenvolver formando lá os coacervados, de acordo com a teoria de Miller, tá? Letra C,
Teoria da abiogênese é a nossa letra C, né, pessoal? A gente já falou bastante sobre isso. A teoria da abiogênese é a teoria que realmente defendia que os seres vivos eles poderiam existir a partir de uma matéria inanimada, né? Lembrando que A é de negação, tá? Então, para vocês conseguirem memorizar, então, abiogênese, o A de negação, quer dizer que eles não acreditavam que todo ser vivo nascia de outro ser vivo, né? Ele aparecia a partir de outro ser vivo, mas poderiam surgir a partir de uma matéria inanimada. E letra D, teoria celular. A gente nem falou nessa teoria, pessoal, né? A teoria celular não tem nada a ver com essas teorias do surgimento da vida na Terra. Então, a nossa resposta certa da primeira questão é a letra C, teoria da abiogênese, tá, pessoal? Tranquilo? Tranquilo até aqui, né? Então, para finalizar a nossa aula de hoje, pessoal, nossa questão 2. Qual cientista defendia a teoria da biogênese, afirmando que a vida surge de outra vida pré-existente? John Needham. Não, John Needham era o principal defensor da abiogênese, né? Miller foi bem lá na frente, né? Miller já foi explicar provavelmente os coacervados, né? O surgimento daquelas proteínas que eram envoltas por moléculas de água, né? E eles falavam, ele afirmou, né, que provavelmente os seres vivos, os primeiros seres vivos foram chamados coacervados, né? Letra C, Oparin. Oparin também não. Oparin também foi bem mais recente e ele defendia que a teoria da evolução química, né? E letra D, Louis Pasteur, né? Foi, então, a nossa letra D, né? Lembrando que Pasteur, ele é bem conhecido e muito importante porque foi ele que finalmente conseguiu derrubar a teoria da abiogênese, né? Consolidando a teoria da biogênese. Então, a resposta certa da nossa questão 2 é a letra D, Louis Pasteur. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que esteja mais claro na cabecinha de vocês e espero que tenham também suprido algumas dúvidas, algumas curiosidades que nós, como seres humanos, temos, né? De onde surgiu a vida na Terra. Claro que existem várias teorias, a teoria criacionista, né? Cada um tem a sua crença, mas a ciência, ela acredita nessas teorias, né? A teoria do surgimento dos coacervados, né? Então, a gente chegou a essa resposta até hoje. Claro que a ciência muda, né? Ela evolui, ela se modifica de acordo com a melhoria das técnicas, né? Mas hoje nós acreditamos que os primeiros seres vivos provavelmente vieram dos coacervados. E é isso, eu espero vocês até a próxima aula, tá? Tchau, tchau!